Você é livre? Você é livre? Tá, você vive numa sociedade e na Constituição se garante os direitos de ir e vir, o direito de pensar. E eu espero que cada vez mais muitos juristas, eu treino muitos juristas no país, já tive oportunidade de treinar, de dar palestra no STJ, no STF e com certa frequência na Associação de Magistrados do Brasil. Eu sinceramente espero que a liberdade cada vez ganhe mais voo, e é importante, porque as ideias são sementes. O maior favor que você faz a uma semente é enterrá-la, porque ela se torna uma árvore, depois uma floresta, e nunca mais vai faltar madeira para nos aquecer. Então temos de plantar sementes. E o maior favor que se faz a uma semente também é cerceá-la. Se você cerceia, parece que você está anulando, mas você enterra com sementes. E elas se tornam árvores, se tornam florestas. Para você ter uma ideia, Vespasiano substituiu Nero como imperador. E ele estava muito distante do império quando ele foi proclamado imperador. E ele resistia a ser proclamado imperador. E quando Nero ele morreu, então uma pessoa usurpou o império. E ele era um tirano. E Nero foi aclamado, Vespasiano foi aclamado pelas suas tropas. E o que aconteceu é que, apesar de haver milhares de quilômetros de distância, a notícia chegou rapidamente. Ela passa de maneira estrondosa. Se passava naquela época, imagina hoje, na era digital. Por isso que eu falo que o maior favor que se faz a uma semente, a uma ideia, é tentar bloqueá-la. Ela se torna uma floresta e se torna também incontrolável. Por isso eu suplico para todas as autoridades judiciárias darem liberdade para que as pessoas possam se expressar. Essa é a minha súplica. E se houver erros, se houver violação dos direitos através das ideias, que haja processos legais. Bom, e só para contar rapidamente sobre Vespasiano, ele ficou sabendo que um imperador usurpou o trono e os seus comandados, os seus exércitos, as suas legiões o proclamaram como imperador e ele não queria, resistiu, eles impuseram que ele fosse imperador. E aí o que aconteceu é que a notícia se espalhou rapidamente que ele acabou aceitando. Imagine, milhares de quilômetros, inúmeros povos, vilas, cidades, também essas notícias caminharam. Hoje, na era das redes sociais, na era da internet, na era dos aparelhos digitais, é impossível cercear as ideias. Quando nós tentamos cerceá-las, elas ganham musculatura, ao contrário do que se acredita. Então, quando nós tentamos bloqueá-la, elas se tornam uma floresta no teatro social. Então, reitero, nós esperamos que a liberdade possa haver e todos os excessos possam ser passíveis de processo judiciário dentro das normas da Constituição brasileira. Mas há uma pergunta que eu refaço. Somos livres? Somos livres? Essa é uma grande questão. Sartre, Kierkegaard, Merleau-Ponty, Nietzsche acreditava que o ser humano está condenado a ser livre. Só que, do ponto de vista jurídico, constitucional, sim, somos livres para expressar as ideias, numa democracia, obviamente. Somos livres para debater o pensamento, para mostrar, evidenciar nossas crenças. Mas, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista dos bastidores da mente, nós não somos tão livres como imaginamos. Eu vou dar um exemplo. Eu tive o privilégio, neste país que não valoriza os seus cientistas, a construir talvez uma das raras, se não a primeira teoria mundial que estuda alguns fenômenos fundamentais do processo de construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência. Entre estes fenômenos está o fenômeno RAM, registro automático da memória, que é o biógrafo inconsciente e incontrolável do córtex cerebral. Todo ser humano tem o córtex cerebral como seu livro.
e todo ser humano vai construir uma biografia, quer queira, quer não. Você pode escolher os amigos que quer, você pode escolher a religião que você quer, você pode escolher a companheira ou companheiro que você quer, mas você não pode escolher ter ou não uma história, porque o livro do córtex cerebral vai ser biografado todos os dias pelo biógrafo chamado Fenômeno RAM. Se você detesta alguém, ele será registrado de maneira privilegiada, vai dormir com você. Não tem jeito. Se você quer excluir pessoas da sua vida, ela vai estar presente, vai almoçar com você. Se você quer eliminar pensamentos perturbadores ou emoções angustiantes ou fenômenos do passado, deste ano, que foram aterradores, sinto muito, eles vão ser registrados de maneira privilegiada. Então, o biógrafo é implacável. Registra tudo, mas registra tudo que tem alto volume emocional. Então, essas experiências dramáticas se tornam janelas que ficam mais psicodisponíveis. Aquilo que nós detestamos, nós nos tornamos nossos animais de estimação. Nós os acariciamos inimigos, valorizamos as mágoas, elas se tornam parte da nossa história, as frustrações e decepções. Então, não há um melhor ano da sua história se você não entender o funcionamento da sua mente. Você tem um biógrafo implacável. E nos primeiros 5 segundos há o registro. Então, nos primeiros 5 segundos, você tem que impugnar, discordar e confrontar. Se alguém te ofendeu, te rejeitou, te criticou, você tem que se recolher dentro de si e fazer a oração dos sábios. Não reagir pelo fenômeno bateu, levou. Tem algumas pessoas que me dizem, doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado, não leva desaforo para casa, porque é impossível. Bateu, levou, parece que você está se aliviando. No fundo, você está fazendo um grande mal a você mesmo, porque você está registrando, através do biógrafo do cérebro, todo o lixo que você detesta. Então, a melhor maneira de você reagir diante das pessoas que te contrariam nesse próximo ano, para ter o melhor ano da sua história, é você fazer a oração dos sábios, o silêncio proativo. Eu me calo por fora e grito por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Por que eu devo ser escravo dessa ofensa, dessa rejeição? Não foi eu que criei. Se não foi eu que criei, eu não vou consumir aquilo que eu não construí. Então, eu vou ser um consumidor emocional responsável. Mas, infelizmente, nós somos irresponsáveis. Nós não sabemos proteger a nossa mente. Ela é terra de ninguém. Se o eu, ele impugna, discorda e confronta, no exato momento em que o biógrafo ou o fenômeno RAM está registrando janelas traumáticas, eu, ao mesmo tempo, estou reeditando. Porque se eu não o faço, uma vez que o registro eletrônico se opera, ele não consegue ser apagado. Sabe por que ele não consegue ser apagado? Porque você não sabe mais onde ele está. Por exemplo, você mora em São Carlos. Você está em Ribeirão Preto. Exato. Você conseguiria, de olhos vendados, sair sem apoio, GPS, mas nada? Nem sem venda, não dá ainda. Sem esbarrar em nada? Não. Você não conseguiria a pé, você não conseguiria. Não. Quem conseguiria? Até a cidade mais diminuta, você está na casa de um amigo que está a centenas de metros. Você conseguiria encontrar sua casa sem nenhuma barreira, sem esbarrar em nada? É impossível. Se uma cidade tão pequena, com poucos endereços, nós não conseguimos encontrar, imagine o córtex cerebral, que é mais complexo que 1000 Nova Yorks, que 1000 Tóquios, com endereços e ruas. É impossível. Então, uma vez o arranjo eletrônico, uma vez que o seu inimigo foi registrado, uma vez que o seu desafeto foi registrado, que a sua frustração foi registrada, que o seu radicalismo político foi registrado, que o seu radicalismo social, religioso foi registrado, então você não consegue ser líder de si mesmo. E é por isso que o mestre dos mestres, Jesus, ele era alguém extremamente antirradical. Ele abraçava os diferentes, ele considerava prostitutas rainhas. Ele até mesmo ajudava os fariseus a não gravitar em torno do seu partido, mas ter um caso de amor com a sua sociedade. Ele escandalizava os outros quando transformava um leproso num príncipe, quando estava morrendo na cruz, e me perguntava, que homem é este? Eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, que homem é este que olha para os seus torturadores e morrendo, sem condições de raciocinar, e tem a coragem de dizer, Pai, perdoa-os, e ainda dá uma desculpa para eles, eles não sabem o que fazem. Claro, eles não sabiam o que faziam, exteriormente sim. De acordo com Sartre, Jean-Paul Sartre, ele
estavam condenados a ser livres. Eles escolheram a peça condenatória de Pilatos e crucificaram Jesus. Mas, de acordo com o mestre dos mestres, havia fenômenos nos bastidores da mente humana, como o gatilho da memória foi acionado em milésimos de segundos, segundo o copiloto, a janela da memória, terceiro, a âncora da memória. Então, o gatilho disparou, abriu janelas killers, a âncora se fixou. Naquele momento, eles não raciocinavam, eles eram escravos do Império Romano. Pareciam livres, mas não eram livres. Então, que liberdade é essa que todo mundo fala, mas, no fundo, existe uma série de armadilhas que comprometem a nossa capacidade de pensar.